Vamos apresentar a seguir as definições e formas de utilizar um sistema de bloqueio de energias, quando for preciso intervir em equipamentos elétricos e mecânicos, garantindo ações preventivas para energia zero e prevenção de acidentes do trabalho. O sistema de bloqueio é composto por um conjunto de acessórios para bloqueio, travamento e identificação das fontes de energia. Foi estabelecido para a segurança individual e o seu uso é obrigatório. O liderado é um profissional de qualquer área industrial que estará exposto a fontes de energia e necessitará de utilização de bloqueio para suas atividades. O líder é um profissional de qualquer área industrial que estará exposto a fontes de energia e necessitará da utilização do sistema de bloqueio para a sua atividade e para a atividade de sua equipe. O responsável pelo equipamento é um profissional da área da produção, com autorização e capacitação para avaliar e direcionar as fontes a serem bloqueadas. Também é de sua responsabilidade a guarda do cartão entregue ao painel e a liberação do equipamento após a atividade do bloqueio. Profissionais autorizados a executar bloqueio. Funcionários próprios. Para o bloqueio elétrico, é o profissional treinado, habilitado ou capacitado em elétrica. Para o bloqueio mecânico, é o profissional mecânico ou de produção com autorização para executar bloqueios mecânicos. Ambos profissionais deverão ser formalmente autorizados através do termo de liberação de profissional autorizado a executar bloqueio. Funcionários contratados. Quando aplicável, os funcionários fixos das contratadas podem realizar bloqueios dos equipamentos, exceto nas fontes de energia elétrica, desde que tenham comprovado a formação adequada e participado de treinamentos no mesmo padrão aos dos funcionários próprios que estão autorizados a executar e liderar bloqueios. Neste caso, ainda assim, o gestor do contrato e o responsável pela segurança do trabalho da unidade devem realizar a liberação formal através do termo de liberação de profissional autorizado para executar bloqueios. Funcionários das contratadas que executam serviços a caráter eventual não podem liderar ou executar bloqueios. Energia elétrica está presente em linhas de transmissões, motores, transformadores, subestações, entre outros. Os bloqueios se aplicam de maneira efetiva para conter fontes de energias elétricas, garantindo assim energia zero. Energia mecânica. A energia mecânica ela pode ser dividida em hidráulica, presente nas unidades hidráulicas de moinhos, britadores e prensas, nos veículos como pá carregadeira e empilhadeira, pneumática, presente em compressores de ar, reservatórios de ar e cilindros pneumáticos, líquidos, presente em reservatórios de água, sólidos, presentes nos silos, gases pressurizados, como é o caso da caldeira, equipamentos de movimento e balanço, presente nos moinhos, fornos de clinker, elevadores e transportadores de correia. Bloqueios mecânicos. São bloqueios efetivos para conter projeção, radiação e vazamentos em geral, através de travamento, desacoplamento, fechamento de válvulas, garantindo deste modo movimento zero, pressão zero, radiação zero e uma temperatura ideal para o trabalho. Cartões de identificação para bloqueio. O cartão contém todas as informações do sistema de bloqueio. Não existe um cartão de identificação sem um dispositivo de bloqueio. E também não existe um dispositivo de bloqueio sem um cartão de identificação. A árvore de bloqueio é um procedimento que mapeia todas as fontes de energia de um equipamento para garantir 100% do bloqueio. Nesse documento contém a localização, o tipo de energia, se é elétrica ou mecânica e se há necessidade de 2 eletricistas para atividades de alta tensão. Responsabilidades.
gerente da unidade. Garantir recursos para a aquisição dos dispositivos. Garantir a realização dos treinamentos e garantir a aplicação de gestão de consequências no caso do descumprimento deste padrão. Segurança no trabalho. Promover os treinamentos necessários para o correto cumprimento deste padrão. Especificar tecnicamente os dispositivos de bloqueio de fontes de energia, auxiliando os suprimentos na indicação dos melhores fornecedores. Manter o correto registro de participação dos treinamentos e informar aos gestores das áreas, os colaboradores e os liderados as atividades de bloqueio descritas no padrão 222. A responsabilidade de suprimentos é adquirir somente dispositivos de bloqueio devidamente especificados, homologados e presentes no manual de EPI. Tem como função também realizar o controle de estoque com o objetivo de garantir que os dispositivos estejam sempre disponíveis para o uso de colaboradores treinados e em grandes paradas. E por fim, tem como responsabilidade comunicar à área de segurança qualquer problema identificado nos dispositivos de bloqueio. Gestores. Garantir o encaminhamento dos colaboradores para treinamento. Gerir recursos para a aquisição de dispositivos. Adquirir os dispositivos junto a suprimentos. Aplicar gestão de consequências em caso do descumprimento deste padrão. Minha responsabilidade como colaborador treinado é realizar o bloqueio conforme o padrão PD 222. Em caso de descumprimento de qualquer etapa do procedimento de bloqueio de energias, a Votorantim Cimentos aplicará o procedimento de gestão de consequências para a segurança no trabalho, o PD 3476. O sistema de bloqueio de energias é composto pelos seguintes elementos: cartão de bloqueio, cartão auxiliar, cartão com a foto, garras, cadeado individual e elementos que auxiliam no bloqueio dos equipamentos, juntamente com a caixa de bloqueio. É proibido colocar o cadeado diretamente na fonte sem uma garra de bloqueio. Esta medida é para que mais de um profissional consiga realizar atividades simultâneas de bloqueio no mesmo equipamento. Os dispositivos de bloqueio de energia podem ser entregues individualmente ou devem estar disponíveis em estações de bloqueio ou outro local onde haja um controle de sua distribuição. Os dispositivos de bloqueio não são considerados equipamentos de proteção individual, pois não possuem o seu certificado de aprovação. Porém, os registros de distribuição destes pode ser inserido na sua ficha de EPI. Quando houver a participação de empregados da contratada em um sistema de bloqueio de energias perigosas, cabe à prestadora de serviços fornecer o cadeado e o cartão de bloqueio individual, conforme o anexo 2. Os acessórios necessários a dispositivos referentes a instalações são de responsabilidades da Votorantim Cimentos, sendo o seu uso obrigatório. O profissional deve solicitar junto à chefia a substituição de qualquer componente do sistema de bloqueio quando estiver danificado. Todo processo de bloqueio, seja coletivo ou individual, deverá obrigatoriamente utilizar um cadeado azul na fonte de energia. E a sua chave deve ser armazenada na caixa de bloqueio, fechada com um cadeado vermelho ou cadeado azul, indicando respectivamente o bloqueio individual ou o bloqueio coletivo. A identificação dos cadeados em relação aos responsáveis pelo bloqueio se faz de acordo com as cores dos mesmos. Azul, líder, vermelho, liderado. Todos os cadeados azuis necessitam identificação para controle da área de segurança. Deverá existir apenas uma única chave para cada cadeado, e esta ficará em posse do profissional todo o tempo que o equipamento estiver bloqueado. Processos de transferência de bloqueio dos líderes. Em caso de trabalhos com revezamento das equipes, para evitar uma redundância no bloqueio de fontes ou retrabalho para retirada e colocação de todo o sistema de bloqueio do líder de bloqueio, pode transferir o seu sistema de bloqueio para um novo líder, que dará continuidade da atividade. Porém, os integrantes da equipe, os liderados,
que irão sair devem retirar os seus bloqueios e os que irão continuar a atividade devem colocar os seus respectivos sistemas de bloqueio, cartões, cadeados individuais na caixa de bloqueio. Casos especiais de desbloqueio: quebra de cadeado. Para a abertura do cadeado no sistema de bloqueio, deve-se localizar o responsável pelo mesmo. Caso seja inviável, supervisores ou coordenadores podem optar pela quebra do cadeado, desde que certifique-se que o titular não se encontra no equipamento ou na unidade, certificar que o trabalho foi concluído, certificar que não provoque acidentes com danos profissionais ou ao patrimônio, registrando no termo de remoção de bloqueio. Nas situações onde haja necessidade de realizar atividades em equipamento em movimento, por exemplo, alinhamento de correias, medição de vibração, redutores, alinhamento de forno, lubrificação, inspeção termográfica, medições de grandezas elétricas e outras, deverá haver um padrão específico para a atividade, incluindo os cuidados necessários para garantir a segurança dos profissionais envolvidos. Condições não previstas neste procedimento, cada unidade, quando aplicável, deverá criar o gerenciamento de listas das atividades, um formulário, consideradas exceções por não possibilidade do cumprimento integral do PD 222. As mesmas devem ser consensadas e estarem autorizadas pelo setor de segurança e gerência da unidade. Em casos de emergência ou situações extraordinárias, devem ser comunicadas obrigatoriamente ao setor de segurança corporativa para uma análise e tomada da decisão. Atividades que o procedimento não atenda. Caso esse padrão não atenda às necessidades de alguma situação específica, deverá existir um padrão detalhado com as condições de segurança necessárias. O mesmo deverá atender às diretrizes definidas neste padrão e estar autorizado pela área de segurança da unidade. Vamos apresentar a seguir as definições e formas de se utilizar um sistema de bloqueio de energias quando for preciso intervir em equipamentos elétricos e mecânicos, garantindo as ações preventivas para energia zero e prevenções de acidentes no trabalho.